Olá, sejam todos muito bem-vindos, todos que vão assistir a gravação dessa live. Eu hoje vim aqui para conversar contigo sobre um tema muito interessante. É um tema que fala sobre vontade. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Andreia, eu sou analista existencial e terapeuta e eu sou inconformada com pessoas que têm ainda a vida sem sentido. Então, eu sirvo na minha missão 3, que é a minha missão de trabalho, eu sirvo ajudando pessoas a encontrarem o sentido da sua existência. E hoje eu vim aqui agradecendo aqui a presença, de quem já entrou, e vou pedir até um favor, porque eu não anunciei essa live. Então, se tu puder mandar para pelo menos 3 pessoas, para que a gente consiga espalhar esse assunto que é tão interessante, sobre vontade. Eu até coloquei aqui um lembrete aqui para não esquecer de nada, e eu vou colocar aqui o título, enquanto tu chama mais pessoas, que é assim, eu posso mudar a minha vida. Esse é o título dessa live, eu posso mudar a minha vida. Então, vamos lá. Como mudar a minha vida, Muitas pessoas têm o desejo de ter uma vida diferente. Muitas pessoas têm o desejo de ter mais saúde, de ter relacionamentos saudáveis, de trabalhar no que gostam, de ter mais tempo, de viver, de ter prazer, de curtir a vida, mas não conseguem. Quando vê, já fizeram as escolhas erradas e aí continua, a vida toda naquela roda de samsara que eu penso, eu quero ter, mas aí as atitudes, as ações que são comandadas pela vontade, que é o que a gente veio falar aqui, acabam sendo diferente daquilo que elas planejaram para si, que elas sonham. Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso, sobre esse tema, seja bem-vinda, minha linda Keila que está aqui. Ótimo dia para você também, meu amor. Me ajuda aqui a divulgar essa live, que é muito interessante. A gente aqui vai falar sobre um tema chamado vontade, tá? Vontade é aquele botãozinho que a gente aperta para acontecer, seja coisas boas ou não. Então, é regido por essa vontade. E aí, muitas vezes a gente pensa, e existe um termo que a gente usa que se chama força de vontade. Quando a gente usa esse termo, a gente coloca uma conotação muito grande à vontade e parece que a gente tem que arrastar, parece que tem que ser muito sofrido para conseguir as coisas que a gente quer. Então, estudando sobre isso, eu sou muito apaixonada por estudar maneiras de a gente conseguir realmente ter um propósito e alcançar esse propósito. Então, estudando sobre isso, eu entendi que muitos vieram aqui para nos ensinar sobre o pensamento. E eu vou chegar lá na vontade, vocês vão ver. Mas antes a gente vai falar sobre o pensamento. E sabe por quê? Porque o pensamento constrói a nossa vontade. Então, a gente vê que Jesus esteve aqui e nos falou várias vezes, vigiai e orai. Buda esteve aqui nos ensinando o caminho do equilíbrio e nos ensinou e deixou o legado da meditação, que é o quê? É o controle dos nossos pensamentos. Outros estiveram aqui, sábios da filosofia, trouxeram penso, logo existo, Eu acho que é Demócrines o nome, eu não sei se está certo, mas enfim, vários estiveram aqui e tiveram sucesso em suas existências e vieram nos mostrar como ter vontade e como através dos nossos pensamentos. Muitas vezes a gente fala, eu quero, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu já fiz, eu quero acordar mais cedo para fazer um exercício físico, mas a vontade de ficar na cama é maior. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tiver, eu anotei aqui alguns exemplos para te dar, para não esquecer.
O que você precisa para ter vontade de comer um brigadeiro? Para um pouquinho aí e pensa. O que você precisa para ter vontade de comer um brigadeiro? Me diz se você precisa fazer uma força. Se você gosta de doce como eu, né? Você precisa fazer força para ter vontade de comer um brigadeiro? Ou essa vontade ela apenas surge? Eu acredito que a maioria aqui vai dizer que não precisa fazer força. E por que a gente não precisa fazer força? E por que é tão natural? E por que quando a gente vê, a gente já até comeu o brigadeiro? Porque nós construímos essa vontade através do nosso pensamento. Eu vou te dar outro exemplo que aconteceu comigo alguns anos atrás, de algo simples, e aqui não estou me colocando como exemplo. Eu só estou apenas colocando exemplo, mas não estou me colocando como exemplo, não estou dizendo aqui o que é certo e o que é errado. Mas há muitos anos atrás, eu tive vontade de tirar o açúcar e o adoçante do café. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei a gerar pensamento sobre isso. Eu comecei a entender o porquê que eu estava tendo aquela vontade, qual o mal que o açúcar estava fazendo no meu corpo, o adoçante, e o porquê que para mim seria mais prático, já que naquela época eu fazia muita dieta e o café era um aliado para mim na dieta. Então não adiantava eu fazer dieta e tomar um monte de café com açúcar. Também descobri que não adiantava eu fazer dieta e tomar um monte de café com adoçante, e aí eu entendi que eu tinha que mudar. E nisso eu fui pensando sobre isso. Pega isso, eu fui pensando sobre isso. E fui pesquisando, e fui buscando os motivos, e depois eu fui buscando como fazer isso, fui buscando pessoas que já tinham conseguido, fui perguntando, ou seja, eu comecei a pensar sobre isso. E nisso que eu comecei a pensar sobre isso, eu gerei vontade. Porque o pensamento gera a vontade. E aos poucos, com as técnicas que eu aprendi, eu fui conseguindo. E há muitos anos eu já não uso mais nem açúcar e nem adoçante no café. E assim fui indo em toda a minha vida. Alguns diagnósticos, como o hipotiroidismo, né, que quando eu entendi que eu tinha isso, eu fui ver tudo que ia causar, né? Uma das coisas era o peso, né? Que eu ia ter alteração de peso com muita facilidade. E aí eu sempre ia pesquisar, eu sempre ia entender o porquê. E aí eu pensava sobre isso. E esses pensamentos geravam a vontade, que é esse botãozinho mágico que a gente aciona para mudar o que a gente quiser. Eu entendi que a gente pode gerar a nossa vontade, que a gente pode criar a nossa vontade. Seja o que for que tu quiser fazer na tua vida, tu pode fazer. Então, eu trouxe aqui esse assunto porque ele é libertador. Entender que a gente não é escravo da nossa vontade. Eu não posso ser escrava da vontade de ficar na cama mais porque eu coloquei na minha cabeça, pelos pensamentos que eu decidi que ficassem na minha mente, que eu escolhi que ficassem, eu, de repente, criei a vontade de que eu tenho que dormir mais ou dormir menos. É eu que escolho a vida que eu quero ter. E o botão é a vontade. Então, eu costumo dizer que a vontade, ela é como se tu estivesse num carro e tu pudesse assumir o controle da direção ou tu ficar no banco de trás com os olhos vendados. A vontade é o leme, é a direção. É quando tu tira aquele pano aqui dos teus olhos e sai lá do banco de trás e pega a direção da tua vida. E tu dirige o teu carro da maneira que tu quiser. Isso é vontade. Então, trouxe aqui esse assunto para que a gente consiga entender que cabe a nós, é nossa responsabilidade mudar a nossa vontade.
E para mudar a nossa vontade, nós teremos que mudar os nossos pensamentos. E aí, pode ser que venha essa pergunta, e como mudar os pensamentos? André, quando eu vejo, eu já estou pensando, eu não consigo, né? São pensamentos repetitivos. Então, aí, existe dicas, né? Dicas que agora, no final dessa live, eu vou trazer até um exercício aqui prático, deixa eu ver aqui que horas são, para ver se... eu vou trazer um exercício prático daqui a pouco, bem simplesinho, para que a gente consiga começar a perceber os nossos pensamentos, que é o primeiro passo. Se eu construo a vontade, né? E se a vontade é o botão que vai gerar a vida que eu quero ter, então onde que começa? No pensamento. Então, se eu tiver o controle, se eu aprender como controlar esses pensamentos, eu tenho tudo que eu preciso. E acredite, nós temos tudo que precisamos para ter a vida que a gente quer ter. Então, o pensamento, ele começa também com o que a gente alimenta, né? Nós alimentamos, nós nutrimos os nossos pensamentos. Tudo que nós assistimos, tudo que nós nos permitimos participar, sejam conversas, sejam lives, sejam programas de televisão, livros que lemos, tudo vai construindo o nosso pensamento. E isso nós podemos escolher. Então, se a gente quer ter pensamentos melhores, nós precisamos alimentar esses pensamentos com alimentos melhores. É como o nosso corpo. Se nós queremos ter um corpo mais saudável, nós precisamos buscar alimentos mais saudáveis. Então, para nós termos pensamentos mais saudáveis, nós precisamos buscar nutrição para esses pensamentos. E a nutrição para esses pensamentos, nós podemos escolher. Uma vez que a gente consegue trazer uma nutrição melhor para os nossos pensamentos, através de escolha do que vai entrar aqui dentro, nós conseguimos ter mais, como se fosse, a gente enriquecesse aí o nosso cardápio. E aí, com esse cardápio rico, fica mais fácil de a gente escolher aqueles que venham nos fortalecer, aqueles que vão gerar as vontades que nós precisamos ter. E aí, a gente consegue mudar diagnósticos, a gente consegue mudar costumes, hábitos antigos, que muitas vezes a gente tenta de todas as maneiras. E onde que está a resposta? Dentro de nós, no nosso pensamento. Então, eu vou convidar vocês, eu vou botar aqui uma musiquinha e vou convidar vocês que estão aqui para, se puder, né, aonde estiverem, não sei onde vocês estão, mas se puder, fechar os olhos. Se não puder, só segue no pensamento, lembra o pensamento? Então, segue e pelo menos respirar, eu acho que todo mundo aqui é obrigado a estar respirando, né? Então, fazer respirações aqui junto comigo para a gente entender um pouquinho como que a gente pode administrar e ter aí o controle dos nossos pensamentos para que a gente possa gerar a vontade que a gente precisa ter. Então, vamos lá? Fechando os olhos, colocando aí numa posição confortável, de preferência com a coluna ereta. E aí nós vamos inspirar profundamente pelo nariz. Isso. E solta pela boca. Mais uma vez, inspirando profundamente. E solta pela boca. Mais uma vez, bem profundo. E solta. Vai sentindo o corpo relaxando, ainda com os olhos fechados. Vai percebendo toda a musculatura, desde o couro cabeludo, da face, pescoço. Vai soltando ombros, braços. Isso. E vai inspirando e expirando agora de maneira natural, sem controlar,
Percebe que a respiração acontece sem que a gente precise controlar. É natural. Ela acontece naturalmente. E nós só precisamos percebê-la nesse momento. Isso. Percebe o ar entrando e saindo pelas suas narinas. E nesse momento, pode haver pensamentos e não pensamentos. Pensamentos podem surgir na sua mente como nuvens no céu. E nesse momento, nós só observamos. Nós não precisamos pensar o pensamento. Nós apenas observamos o pensamento. E nós deixamos que ele passe. Como se uma brisa suave viesse e soprasse essa nuvem para longe. Mas aí vai aparecer outra nuvem. E nós observamos essa outra nuvem, que na verdade é um pensamento. Mais uma vez, nós permitimos que essa brisa da respiração leve para longe essa nuvem. Nós não precisamos pensar o pensamento. Nós podemos só observar. E usando a nossa respiração como uma brisa suave, nós deixamos que o pensamento se vá. Inspira profundo mais uma vez. E expira. E quando estiver confortável, pode abrir o olho. Eu fiz essa demonstração para quem conseguiu fazer. Se não conseguiu, não tem problema. Essa live vai ficar gravada. Você pode voltar e pegar esse pedacinho desse exercício para que tu entenda que o pensamento, os pensamentos eles vão sempre existir. Não existe não pensar. Apenas nós podemos só observá-lo e escolher aquele que nós queremos. No exemplo que foi dado aqui, as nuvens vão passar, os pensamentos vão passar. Nós escolhemos aqueles que nós queremos que fiquem. Aqueles que nós já entendemos que nós precisamos e queremos que fiquem, nós pegamos. E a partir dele, nós construímos a nossa vontade. Eu quero saber aqui, quem está aqui desde o início, se ficou claro, se tem alguma pergunta, e queria abrir aqui, se alguém tiver alguma pergunta, que eu possa ajudar nessa nova... Ó, aqui, a Keila está dizendo, pela primeira vez consegui. Tá vendo como é simples, Keila? É muito simples, quem complica é a gente. É muito simples. Existe uma força muito grande. Existe o que eu atualmente chamo de resistência. Algumas crenças têm nomes diferentes e quem está aqui vai me entender e vai colocar o nome que fica à vontade de dar. Que não querem que a gente entenda isso que a gente está aprendendo aqui. Porque se a gente aprender a ter a vontade certa, alinhados ao nosso Criador, nós vamos ter uma vida muito maravilhosa. Então entende que tem muita resistência que não quer que isso aconteça? E o que acontece? Essa resistência, ela nos traz a complicação, a complexibilidade das coisas. Nós achamos que é muito complicado.
Então, quando nós decidimos alguma coisa, nós desistimos muitas vezes antes de tentar. Se a gente decide que nós vamos ter um relacionamento saudável, a gente desiste antes de tentar. Se a gente decide que a gente quer ter um corpo mais bonito, que a gente quer se sentir bem, se olhar no espelho, a gente decide, mas a gente desiste antes de tentar. Se a gente decide que a gente quer ser feliz, a gente desiste antes de tentar. E a resistência, ela vem nos dizer isso, que é complicado, mas não é. E um dos meus papéis aqui nesse Instagram é simplificar para ti, é te mostrar que é simples. E por eu ter chegado aonde eu cheguei, vindo de muito longe, sabe, de ter passado por vários desafios na minha existência, é que brotou em mim essa vontade de abrir aqui a câmera. E isso vai acontecer cada vez mais e com mais constância, e de passar um pouquinho daquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi através da vida e que me levou aos estudos intensos e profundos, e que hoje eu posso vir aqui e passar para ti de uma forma simples, de uma forma em que todo mundo consiga entender. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, eu quero agradecer aos que se permitiram fazer esse exercício simples, eu quero agradecer àqueles que vão assistir essa gravação e que vão colocar aqui o seu comentário e que vão dizer assim: eu consegui, eu entendi, eu dei esse primeiro passo. Eu sei hoje que eu posso gerar vontade através do meu pensamento. Eu posso criar uma vida maravilhosa, uma vida com felicidade possível aqui na Terra. Eu quero agradecer a todos vocês e pedir que façam um favor para mim. Botem aqui para mim 2 favores, tá? Na verdade. Um é tirar um print agora dessa tela, tá? Eu vou aqui fazer aqui um sorriso bonito para vocês. Eu vou pedir que vocês tirem um print e que depois vocês coloquem lá no stories de vocês, me marcando e pedindo para quem vocês acham, né, também, enviando para quem vocês acham que precisa assistir, que vai ajudar, que vai contribuir de alguma maneira, tá? Então são esses 2 favores: tirar um print da tela, colocar lá no teu stories e também enviar aqui marcando, né, a pessoa aqui nos comentários para quem você acha que vai fazer diferença assistir essa live que eu fiz com todo o meu amor, com todo o meu coração. Não foi programada, tá? Então eu peço desculpa a quem depois vai ver e vai dizer que eu não avisei. Não foi programado. E por quê? Porque tem uma live que vai acontecer 9 horas, que eu anunciei lá no Stories, que é com uma amiga querida, a Josi. Então eu não quis programar para eu não me desconcentrar do assunto da outra live. Só que eu fui fazer uma reflexão agora de manhã e isso veio muito intenso, que eu deveria abrir aqui e conversar. Então, quem estava aqui é porque era para estar realmente, porque foi da vontade de Deus, eu senti isso muito forte. E quem vai assistir também, eu tenho certeza que se assistir com o coração aberto e colocar em prática, sabe? Dê um passinho, comece com um passo, que Deus coloca o chão embaixo, tá? Gratidão a todos vocês, um beijo. E quem puder participar, daqui a pouco, 9 horas, eu vou estar lá com a Josi. Beijo!